Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história, continuando aí as inovações e os desafios do mundo globalizado. Dessa vez nós vamos falar sobre os problemas sociais e ambientais no mundo, ou seja, o processo de globalização pode ter consequência devastadora, principalmente no que se refere à interdependência entre os mercados, como, por exemplo, nós vamos poder citar a crise financeira de 2008. Como começou? Devido à diminuição de juros e incentivo de empréstimos do FRED, que era o Federal Reserve, o Banco Central americano influenciaram consumidores e empresas a gastarem mais. A culpa era do FRED. E o mercado imobiliário dos Estados Unidos entrou em expansão. Surgiram os chamados subprimes, os clientes de um segmento de renda mais baixa. Então vamos ver. Primeiro, imóveis valorizados. Com juros baixos e créditos fartos, os preços dos imóveis dos Estados Unidos tiveram forte valorização, né? Encorajando mutuários a refinanciar suas hipotecas. Os bancos davam aos mutuários umas diferenças em dinheiro utilizada para construir, né? Mutuários, bancos e os tributos. Segundo, títulos lastreados. Para captar dinheiro, os bancos criaram instrumentos financeiros complexos chamados títulos lastreados em hipotecas, uma espécie de rota promissória garantida pelas hipotecas, e venderam para investidores que também emitiram seus próprios títulos lastreados nesses títulos e passaram-nos para frente, né? Espalhando-os por todo o sistema bancário. Terceiro, os juros altos e a queda dos preços. As taxas de juros começaram a subir para combater a inflação, enquanto os preços dos imóveis passaram a cair, fazendo com que as mensalidades da casa própria ficassem mais caras. A inadimplência disparou e, assim, os títulos que eram garantidos por estas hipotecas perderam valor. Aí veio a perda dos bancos. Além dos prejuízos com a inadimplência, os bancos tiveram fortes perdas com os títulos. Os bancos com maiores problemas se viram à beira da falência e precisaram da ajuda do governo americano. Quer dizer, uma crise de confiança. Instalou-se uma grave crise de confiança e os bancos não queriam mais emprestar com medo dos caloteiros. Quer dizer, estava próximo de acontecer aí a quebra, né? O crack, novamente, que ocorreu em 29 nos Estados Unidos. Então a crise começou a pipocar quando os tais subprimes mostraram suas condições. Simplesmente não pagaram seus empréstimos. Então a coisa começou a despencar, né? Os subprimes contagious, né? Que aí a gente começa a ver os imóveis despencar, certo? Então essa crise afetou profundamente a Europa, sobretudo Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, pressionados pelos países dirigentes da União Europeia, pelo Banco Central Europeu e pelo Fundo Monetário Internacional, FMI. Os governos desses países adotaram medidas de ajuste fiscal, redução de salários, congelamento dos valores recebidos pelos aposentados, ampliação da idade mínima para aposentadoria e demissão de funcionários públicos, estabelecidos por esses organismos como condição para renegociar a dívida dos países em dificuldade. Então, os pacotes de austeridade causaram inúmeros protestos na Europa. Por falta de conhecimento ou preconceito, parte da população dos países europeus passou a responsabilizar os imigrantes pelas dificuldades econômicas e pelo desemprego, que atingiu grande parte do continente. Isso levou, em alguns casos, a políticas anti-imigratórias ou mesmo a perseguição aos imigrantes. Pode-se perceber, assim, que tolerância é um aprendizado que ainda está por ser realizado.
Então, houve uma alta até 2006, o preço dos imóveis começaram a cair, os juros altos afastaram novas possibilidades de créditos. Como a oferta passou a ser maior que a procura, o mercado imobiliário dos Estados Unidos ficou cada vez mais desvalorizado. E um novo cenário começou a surgir depois da expansão imobiliária, o trancamento dos créditos nos Estados Unidos. E o governo norte-americano resolveu intervir e ajudar os bancos e hipotecárias financeiramente. Aí ficaram o mundo, países mais afetados, são esses com as cores bem, né? Você vê que quase todo o norte, quase todo o hemisfério norte ficou afetado, né? A Europa, então, né? Alguns países da Ásia, parte da China, né? O cone americano do sul, né? Alguns países como Venezuela, Colômbia, né? Foram afetados pela crise de 2008. Aí nós vamos para as mudanças climáticas. Apesar dos desenvolvimentos de tecnologia surpreendentes, de canais modernos, de consumo, de inúmeros produtos eletroeletrônicos, é possível dizer que o planeta hoje sofre muito, né, com a falta de um modelo de desenvolvimento que concilie o crescimento econômico e a preservação ambiental, né? Então, por isso, os cuidados com o meio ambiente, com sua preservação, são uma das principais tarefas da humanidade neste decorrer do século XXI. Governantes, instituições, empresas e sociedades como um todo devem pensar juntos em soluções para os problemas ambientais que ameaçam a quantidade de vida das atuais e das futuras gerações. Então, a gente vê aí, né, essas mudanças climáticas. O que é as mudanças climáticas? Elas são alterações que ocorreram na temperatura média da Terra. Antigamente, as principais mudanças que ocorriam devido às causas naturais, como as variações da órbita da Terra, a quantidade de luz solar. Hoje em dia, a maior parte dessas mudanças é obtida através das atividades humanas. Então, atualmente, usa-se o termo mudanças climáticas do que o aquecimento global. Por quê? Porque o aumento da temperatura média da Terra nem sempre resulta em aumento da temperatura das diferentes regiões do mundo. Então, nós temos o efeito estufa, né? Porque em 2014, por exemplo, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, que é o IPCC, é um órgão das Nações Unidas que realiza estudos sobre o clima, divulgando aí um relatório apontando por que as temperaturas médias do planeta subiu. E segundo o mesmo relatório da temperatura continua subindo em uma velocidade cada vez maior, caso os países não reduzam a emissão de gases, né? Que é o chamado efeito estufa. Então, quais são as causas? Algumas atividades humanas que contribuem para o aumento de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera e, consequentemente, provocam alteração do clima são a queima de combustível fóssil, ou seja, automóveis, indústrias, usinas termoelétricas e etc. As queimadas, né, os desmatamentos e a decomposição do lixo. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural que faz com que a temperatura da Terra seja favorável à vida humana desde que esteja em uma determinada faixa, né? Digamos que ela funciona como um termômetro. Então, os gases de efeito estufa trazem consequências, que são os principais gases que provocam efeito estufa são o dióxido de carbono, o óxido nitroso, o metano e o clorofluorcarboneto. Então, eles agem como isolantes, pois absorvem uma parte da energia radiada e são capazes de reter o calor do Sol na atmosfera, formando uma espécie de cobertor em torno do planeta, e assim impedindo que ele escape de volta para o espaço. Que aí o que é que acontece? Nós vimos que a emissão desses gases de efeito estufa na China, nos Estados Unidos, na Rússia, são os maiores emissores desses gases. Então, o IPCC alertou que esse aumento colocará em risco o abastecimento de água, a produção de alimentos em todo o mundo, além de provocar o derretimento das calotas polares,
o que elevaria o nível dos oceanos, fazendo desaparecer algumas cidades, algumas ilhas e até mesmo países inteiros. É importante notar que o IPCC já produziu 5 grandes relatórios, 1990, 1996, 2001, 2007, 2014. E muitos documentos sobre essas questões ambientais do planeta, com base nesses relatórios de 2014, mostram os países membros das Nações Unidas que promulgaram em dezembro de 2015 o Acordo de Paris, que pretende conter o aquecimento global, criando metas para a redução da emissão desses gases do efeito estufa. Então, o Acordo de Paris valeria até agora, né? Até 2020, e responsabilizaria todos os participantes de acordo com seu poder de ação. Indica a realização de reuniões periódicas de 5 anos para acompanhamento e revisão das metas. Determina que os países desenvolvidos contribuam com 100 bilhões de dólares por ano para financiar as ações necessárias. Não traz menções concretas e metas de redução de emissão por países, certo? Então, nós vimos que há a escassez de água, como já foi prevista pelo IPCC. Graças ao seu ciclo natural, a água é um recurso renovável, mas suas reservas não são limitadas. Se o consumo continuar crescendo, como nas últimas décadas, toda a água superficial do planeta estará comprometida em 2100. Hoje, cerca de metade das terras imersas já enfrentam o problema de falta d'água. De acordo com um estudo publicado em 2016, no jornal Science Advances, cerca de 71% da população mundial vivia, então, sob reserva ou moderada escassez de água durante um mês a cada ano. Então, a maior parte dessas pessoas encontrava-se na Índia, na China. O país mais afetado por falta de água, né, segundo a pesquisa, era o Iêmen. Então, a quantidade de água doce no mundo, estocada em rios e lagos, pronta para o consumo, é suficiente para atender de 6 a 7 vezes, no mínimo anual, a cada habitante do planeta. Precisa, apesar de parecer abundante, esse recurso é escasso. Sua distribuição é irregular no território. Então, o cenário de escassez se deve não apenas às irregularidades na distribuição de água e no aumento das demandas, o que muitas vezes pode gerar conflitos de uso, mas também ao fato de que, nos últimos 50 anos, a degradação da quantidade de água aumentou em níveis alarmantes. Aí nós temos a cultura e a sociedade, né? Que a gente vê que alguns dos inúmeros problemas e desafios presentes no mundo atual são as questões ambientais, as desigualdades sociais, as crises econômicas, a pobreza, a intolerância, a xenofobia, por exemplo, mostram que o processo de globalização pode, de fato, trazer impactos bastante complexos e, por vezes, até negativos, né, para boa parte da população do planeta. E no campo cultural, como é que age, então, a globalização? Ela trouxe ou traz mudanças no jeito de produzir cultura, ou até mesmo no jeito de encarar a cultura? De modo geral, é possível dizer que sim. O cinema, a televisão e principalmente as já mencionadas tecnologias de informação e de comunicação, principalmente a internet, ela tem promovido a formação de uma cultura de massa global. Os conteúdos, os produtos veiculados por esses meios tendem a uniformizar os padrões de consumo, de entretenimento, estimulando as pessoas a se interessar pelos mesmos programas, valorizar as mesmas marcas, que é a uniformização cultural, que pode ser observada em alguns hábitos alimentares, como demonstra a expansão das redes dos fast food, né? Ou nos conteúdos de entretenimento, por meio de difusão de filmes, de séries das TVs estadunidenses e europeias. Nós temos aí uma uniformização cultural de fast food. O McDonald's, ele está em quase todas as partes do mundo, chegando principalmente até o Oriente, né? Onde a cultura milenar tinha
um padrão de alimentação bem diferenciado. E, né, nós vimos aí o paradoxo, né, da globalização. Para refletir sobre a cultura nos tempos de globalização é algo muito complexo. Por quê? Porque o processo de integração, a comunicação cultural global, que nós vimos anteriormente, vem com base nos padrões de valores ocidentais, convive com outras tendências aparentemente contraditórias. Aí nós temos a reafirmação da cultura local ou nacional. Então, em várias regiões do mundo, os movimentos pela independência nacional renasceram ou ganharam um novo vigor, demonstrando aí algumas culturas locais e tradicionais, tradições étnicas sobrevivem ao mundo globalizado. E a região dos Balcãs, a África subsaariana, o Tibete e a Federação Russa são alguns exemplos desse processo. O escritor e crítico cultural indiano Pankaj Mishra observou, após 5 anos de viagem pela Ásia, a tensão entre o movimento de globalização, modernização e a persistência das características locais. Então, ao tratar do Tibete e de sua resistência, tanto a lógica do Ocidente quanto a opressão da China, Mishra vê na resistência religiosa e localiza nos tibetanos a alternativa para o mundo e uma chance de liberdade. Aí vem a questão dos fundamentalismos religiosos e as intolerâncias. Então, o fundamentalismo é um fenômeno cada vez mais em evidência no mundo globalizado. Existe praticamente em todas as religiões, como esclarece o teólogo e escritor Frei Beto em alguns textos que ele escreveu. Então, o fundamentalismo islâmico é uma das diversas expressões do fundamentalismo. Ele surgiu em 1920. Inicialmente, os grupos fundamentalistas eram movimentos de natureza religiosa, social, que promoviam campanhas de alfabetização e de assistência à população mais pobre, e o objetivo maior deles era buscar soluções próprias para os problemas nacionais com base na tradição islâmica. No entanto, a formação desses grupos foi motivada por condições específicas locais. No Oriente Médio, resultou principalmente na criação do Estado de Israel e dos conflitos que seguiram entre Israel e os países árabes. No Afeganistão, surgiu durante a invasão soviética, que dividiu os países e trouxe violência e pobreza. Então, as crises são resolvidas no Oriente Médio e a política intervencionista e unilateral dos Estados Unidos contribuíram para disseminar o fundamentalismo islâmico em vários países. A atuação central desses grupos continuou sendo a formação política e religiosa, a assistência social e o recrutamento de militares. Mas os atos terroristas foi quem ganharam peso. Que aí a gente vai ver um dos grupos mais radicais, que é a Al-Qaeda, né? Que nós vemos que a globalização e o terrorismo, né? A gente pode fazer uma relação que as ações terroristas do século XXI, elas estão, né, caracterizadas dentro da nova ordem mundial. As imensas desigualdades geradas pela globalização, o consumismo, o choque entre as culturas globais e as identidades locais. Então, uma das ações terroristas mais impactantes ocorreu, né, em 2001, nos Estados Unidos, no dia 11 de setembro daquele ano. Aviões foram sequestrados e lançados contra as torres gêmeas, né, do conjunto comercial World Trade Center, localizado em Nova York e considerado símbolo do capitalismo, e contra o Pentágono, sede do poder militar dos Estados Unidos. Os atentados, que vitimaram mais de 3.000 pessoas, foram transmitidos em tempo real para o mundo todo e teriam sido promovidos por um grupo fundamentalista islâmico, o Al-Qaeda, né, que estão ligados pelo bilionário saudita Osama Bin Laden. Então, o governo dos Estados Unidos, com o apoio do governo britânico, reagiu ao ataque com a ofensiva militar contra o Afeganistão, país acusado de abrigar Osama Bin Laden, isolando a milícia do Talibã, grupo extremista islâmico que governa o país,
E em dezembro de 2001, com o apoio da ONU, os Estados Unidos nomearam um novo governo para o Afeganistão e um acordo previa a retirada das tropas internacionais do país até o final de 2014. No entanto, em 2017, o governo dos Estados Unidos ainda mantinha tropas no Afeganistão. Aí nós temos, né, o episódio que eu falei agora há pouco, né, o atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center. E aí nós vamos falar aqui de uma das questões que mais, digamos assim, é a bola da vez ultimamente, que é os refugiados, né, uma questão internacional. A situação dos refugiados também aparece como uma questão fundamental para a compreensão do mundo global, de acordo com a agência da ONU. Então, nós temos uma das funções de assegurar os refugiados possam obter asilo em outro país, é feito, né, pela ONU, e a agência também busca garantir a segurança física, os direitos básicos dessas pessoas, como assistência médica, trabalho, educação, qualidade e direitos civis, incluindo liberdade de pensamento e liberdade de deslocamento. Muitas vezes, porém, os países de acolhida não se dispõem e não conseguem garantir esses direitos. Aí os noticiários mostram constantemente campos de refugiados em que as condições de vida são extremamente precárias. Esse é o caso da maioria dos sírios que vivem em acampamento na Turquia, no Líbano, na Jordânia, no Iraque e no Egito. E em março de 2017, depois de 6 anos de uma sangrenta guerra civil, o ACNUR, né, que é esse órgão que assegura aos refugiados, afirmou que já existiam mais de 5 milhões de refugiados sírios. Então, muitos deles tentam chegar à Europa usando botes, barcos improvisados para atravessar o mar Mediterrâneo. E, além dos riscos da viagem, as restrições para o ingresso de refugiados frustram as esperanças de grande parte daqueles que buscam um recomeço. Aí nós temos aí imagens, né, desses barcos com esses refugiados que buscam essa, digamos assim, essa nova identidade, esse novo recomeço. Obrigado e vamos às nossas atividades.